Está começando o programa das Conquistas Financeiras e é um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Se você está enfrentando dificuldades e problemas na sua empresa, na sua vida econômica ou profissional, não saia da nossa companhia, porque aqui nós ensinamos você a dar a volta por cima. Nós temos visto muitas pessoas que não conseguem avançar devido à falta de sabedoria em liderar, porque a liderança é algo que tem que ser desenvolvido. Se você lidera uma equipe, se você quer dar a volta por cima aos problemas que estão na sua empresa, que você sabe que como líder você precisa ter atitude, você precisa estar à frente. Então, um líder que é líder, ele não é líder sem que a sua equipa esteja bem liderada. Ser líder é algo que tem que estar dentro de você. E é assim que você poderá progredir no seu trabalho. Se você quiser aprender a ter liderança, as conquistas financeiras é uma ótima pedida. Vamos acompanhar um pouquinho do que aconteceu na última segunda-feira? Acompanhe então. Porque você sabe que nós temos na mão o poder, o maior poder que existe. Qual é? O poder de decisão. Se você decidir que hoje você vai continuar a história de fracasso, ou de decepção, ou de derrota, ou de frustração, ou a história que até ontem foi uma realidade na sua vida, Deus vai respeitar a sua decisão e todos terão que aceitar e respeitar a sua decisão. Porém, se você decidir escrever uma nova história, você vai poder começar hoje escrevendo uma nova história. O que você prefere? Continuar a mesma história ou a partir de hoje virar a página e começar uma nova história? Me responda, por favor, você quer continuar a mesma história ou colocar um ponto final naquilo que é negativo? Colocar um ponto final naquilo que lhe tem frustrado? Colocar um ponto final naquilo que lhe tem trazido decepção e escrever uma nova história? O que você escolhe? Porque, infelizmente, nós temos tido pessoas que elas estão como caranguejo. Como faz o caranguejo? Ele anda para trás. E tem pessoas que elas vivem a olhar para onde? Para trás. O teu passado pode mudar o que no seu presente? Então, se realmente você crê em Deus, você tem que crer em si. Porque senão de nada adianta a nossa fé. E como você pode ver nessas imagens, as suas crenças não fazem de você uma pessoa melhor, mas sim as suas atitudes. Você quer uma vida melhor? Você quer se tornar uma pessoa melhor? Você quer resultados melhores que possam fazer de si uma pessoa realizada? Sim ou não? Quem quer? Então não são palavras, porque palavras são meras palavras, mas as atitudes sim, elas fazem toda a diferença. Então não importa o que passou, não importa o que ficou para trás, decida hoje, aqui e agora, eu vou marcar a diferença. Quem entendeu? Essa é a força que nós passamos a cada segunda-feira e é algo muito especial. Vamos ouvir nas palavras da Ana Belo o que ela fez para poder hoje ter uma posição privilegiada na empresa. Acompanhe. Quando eu terminei a minha licenciatura, estava a ver assim a crise, não é? E então estavam a dizer que até mesmo para termos de estágio a aceitação é quase nula. E então eu fiquei, não aceito essa situação. Eu não posso aceitar servir a um Deus tão grande e ficar limitada após uma licenciatura, nem sequer um estágio a ter. Então Deus abriu uma porta. Logo que terminei em março a minha licenciatura, passado um mês, fui chamada para trabalhar numa empresa, na qual eu ainda me mantenho até hoje. No entanto, a condição era estagiar na área da gestão. Eu tirei a licenciatura na área da gestão, então disseram assim, olha, assim, trabalho não há assim muito, mas como a parte da contabilidade também abrange a parte de inventários, então vai trabalhar para o armazém. Então eu fui para trabalhar para o armazém. Então o trabalho era contar parafusos, porcas, era inventário.
E então, tudo bem, então eu vou. E então, durante esse período, eu assim, não, poxa, se eu for fiel no pouco, Deus vai me colocar sobre o muito. Unindo, claro, a minha ação, também eu agi no altar. E então eu fui fiel no pouco e passado 2, 3 meses aparece o presidente do grupo, da empresa onde eu trabalho. Eu nem sequer o conhecia, mas ele viu-me lá trabalhar e ele pensava que eu era a empregada. E perguntou-me, então quem és tu? E tal. Eu assim, não, eu sou estagiária. Ele assim, estagiária? Está bem, ok. Então, na semana a seguir, ele disse que queria-me trabalhar com ele na área da qualidade, que iam lançar um novo projeto, que era da parte da qualidade. Então, toda a parte da certificação ia ficar por conta desse presidente do grupo, né? No entanto, eu estaria à frente na ausência dele. E então comecei a trabalhar nessa área. Durante o meu estágio já saí do armazém e então aí o que é que eu assim, não posso limitar-me a essa situação. Então aí eu lancei-me na Fogueira Santa de Israel, unindo a minha fé. E o que é que aconteceu? Quando terminou o contrato de estágio, fizeram uma proposta, não de um contrato de 6 meses, não um contrato de 1 ano, mas um contrato para passar diretamente para os quadros. E eu passei diretamente para os quadros e comecei a trabalhar juntamente, deram-me também a parte financeira da empresa. Então eu comecei também a trabalhar e desenvolver todo o meu trabalho, tanto na parte financeira como também na parte da qualidade. E o tempo foi passando e foram-me dando também a parte internacional. Deram-me 2 países para cuidar, 2 grandes obras em 2 países diferentes. E há cerca de 1 mês atrás foi fechado com a Venezuela um outro terceiro país em que o presidente do grupo entregou-me nas mãos para fazer a gestão financeira toda. O que me chamou a atenção na Ana Belo é que ela aceitou o desafio, não gostando do que ela ia fazer, mas acreditando que fazendo ali o melhor, ela daria a volta por cima. É isso que tem que estar dentro de si, porque aí você não vai olhar para as dificuldades, para os empecilhos. Nesta segunda-feira, esteja também nas conquistas financeiras e aprenda a dar a volta por cima. Aprenda a ser um líder de verdade. Inclusive, eu quero dar uma dica para você que está à frente de uma equipa, você que está, neste preciso momento, correndo o risco de ir à falência, à insolvência, perder tudo que você conquistou. Uma das qualidades mais importantes de um líder é ser motivado. Se você quer ser um bom líder, você precisa ser motivado. Você deve saber resistir à pressão e a persistir nos seus objetivos e sonhos. Aqueles objetivos e metas que você traçou, você não pode desistir. Por mais que pareça algo impossível de se alcançar. Se você é um bom líder, você precisa persistir e insistir, porque certamente você fará toda a diferença. Dentro de instantes eu estarei dando mais uma dica. Eu quero que você acompanhe agora o que tem acontecido no encontro empresarial, que é algo muito especial, que é promovido pelas conquistas financeiras. Você pode comprar uma caixa de fruta hoje e vendê-la amanhã. Claro, você já vai ter um retorno amanhã. Mas se você não garantir, hoje mesmo, que depois de amanhã você vai ter acesso a mais 1 ou mais 2 caixas de fruta, de que adiantou você vender uma caixa de fruta se depois você não está onde ir buscar mais para dar a continuidade ao seu objetivo? Então todo o investimento seu tem que ser acompanhado de fé e visão. Fé e visão. Porque a fé vai permitir você conquistar, a visão vai permitir você projetar. Eu investi 10, ganhei 20. Muito bem, agora eu vou investir 15 para ganhar 30. Mas depois eu vou investir 30 para ganhar 60. Mas será que daqui a uma semana eu tenho acesso a um produto onde eu possa investir para voltar a ter retorno?
Você se preocupou há meia dúzia de dias atrás? Nós vemos muitos empresários perderem seus clientes porque não souberam trabalhar com a visão. Perderam porque quiseram ganhar tudo ali. E se esqueceram que o que faz uma empresa são os clientes. Primeiramente, numa empresa está o cliente. Em segundo lugar, o funcionário. Em terceiro, o interesse do patrão. O encontro empresarial acontece uma vez por mês e se você quiser mais informações ao respeito, você pode aceder a conquistasfinanceiras.pt. Um depoimento que eu recolhi nesta última segunda-feira muito me chamou a atenção e se você tem sido humilhado, esse jovem, o ano passado, estava dormindo no chão de favor para comer, ele precisava de favor. Veja como que está a vida dele agora após participar das conquistas financeiras. Antes de iniciar a assistir à reunião das conquistas financeiras, eu estava desempregado, estava a dormir no chão, estava a morar de favor, então eu estava muito revoltado com a situação. Então cada vez que eu vinha participar das conquistas financeiras, eu recebia uma direção, eu saía lá fora e colocava em prática. Então, colocando em prática a direção, comecei a trabalhar num salão. E nesse salão, a fim de 2 meses, eu tomei conta daquele salão. Porque comecei a ter mais clientes e a senhora começou a ter menos clientes. Então, passando um tempo, já estava à frente do salão, até hoje. Hoje o salão é meu. Então, depois participei da Fogueira Santa, acabei em Israel, e conquistei mais 2 salões. Isso há quanto tempo atrás? Isso hoje faz já 9 meses. Você chegou a depender das pessoas para viver, você falou que dependeu. E para comer também, para tudo? Para tudo, estava a dormir no chão. Aí fui forte, corajoso, terminei e saí daquela situação. Depois de participar da campanha de Israel, como que as coisas foram acontecendo? Hoje você tem quantos salões? Hoje tenho 3. Fechei um, porque tinha movimento pequeno. Agora fui abrir um ao pé da igreja de Benfica. É uma loja de roupa, agora fui lá fechar o contrato com o senhor. E agora vamos abrir já, por causa da Fogueira Santa, falei com o senhor daqui 3 meses, para fazer as obras e começar já a trabalhar. Que vai mais ou menos dar para umas 12 pessoas lá dentro a trabalhar. Mas o que você está também é seu. É meu. E tem ido bem. Tem ido bem. Cada dia clientes novos, tem ido lá jogador de basquete. O último foi o Carlos Moraes, jogador de basquete de Angola. Veio fazer tratamento, foi lá cortar cabelo, gostou, já foi mais 3 vezes. E médicos da Amadora Sintra, polícias lá, ao pé da esquadra. Tem muita gente. E agora a visão se abriu, você está projetando coisas maiores. Coisas maiores. Como determinei que como foi em 2013, a situação crítica que eu estava a passar, determinei que ia abrir 13 salões. Porque o Deus que a gente serve é grande e faz coisas extraordinárias. Então tem que acontecer. Você tem um sonho de abrir 13. Porque o ano de 2013 foi de vergonha e dor. E de humilhação, vergonhador. Então, familiares não entendiam assim a minha situação, também não busquei ajuda neles, só em Deus, no altar, cobrando de Deus tudo aquilo que eu coloquei no altar, dia após dia, determinado, sem sentimento, na fé inteligente, e Deus foi abrindo as portas até hoje. Já tenho a casa, 2 assoalhadas, no meu nome, está escrito o meu nome, e já vou casar já dia 5 de julho, então é para arrebentar, pastor. É isso. Você veja que não há situações impossíveis de serem ultrapassadas, mas quando a pessoa se veste do espírito de liderança e ela começa a ultrapassar os seus limites, a situação da vida dela muda. Veja que dentro dele nasceu um ódio, uma revolta contra a miséria. Se você quiser fazer dos seus problemas um motivo para você ficar se lamentando, sabe, desanimado, desmotivado, desacreditado, então certamente a sua vida não vai mudar. Mas se você aprender a usar aquilo que está difícil para ser o seu combustível, para lhe motivar, você naturalmente vai conseguir mudar
esta realidade tão difícil. E claro, você se vestindo desse espírito de liderança, você veja que hoje o Adriano, ele vai poder motivar a outras pessoas que estão à sua volta e a liderar. Porque para uma liderança ser eficaz, então a atitude é essencial. Aliás, o líder, ele tem a capacidade e o dever de poder promover a liderança a toda a sua equipe para que todos possam atingir os objetivos, de estarem motivados, de estarem animados e buscando o ideal principal. E muitos empresários, eles estão perdendo a motivação. Se você quiser estar nas conquistas financeiras conosco, você pode ter certeza que dentro de você vai mudar muitas coisas e que vai mudar também depois no seu exterior. Se você quer aprender a ser, de fato, um líder exemplar, um líder de verdade, se você quer sucesso econômico, dar a volta por cima nas dificuldades, segunda-feira nós te aguardaremos. Vamos a mais resultados do que aconteceu na última segunda-feira e eu já volto. Seu nome? Inês. Qual foi o resultado das conquistas financeiras? E sim, eu vim falar aqui um pouco daquilo que as conquistas financeiras têm me ajudado muito. Eu tenho feito já há um longo tempo as conquistas financeiras e sendo jovem, hoje em dia, né, o jovem tem aquele pessimismo que não vai conseguir, que não vai. E eu vim falar que a conquista financeira tem me dado força, determinação, tem abrido a minha visão do objetivo, aquilo e eu consegui o quê? Concluir o meu curso, aquilo que eu queria, trabalho naquilo que eu quero e recentemente conquistei o meu carro. E como é que você se sente interiormente? Me sinto feliz e continuar a vir nas conquistas financeiras, porque eu creio que Deus vai me dar muito mais com a visão que Ele tem para mim. Como é que você vê as conquistas financeiras? Eu vejo como uma oportunidade, sendo jovem, vejo lá na frente, porque eu tenho objetivos e eu creio que eu vou alcançar aquilo que eu quero ainda, que não parei por aqui. Como é seu nome? Patrícia. O que aconteceu? Estive a falar semana passada com o pastor que eu abri um estabelecimento há pouco tempo. As coisas começaram a correr bem no início. Nos tempos para cá, tudo começou a correr mal. Deixei de faturar o valor que eu faturava diariamente. Tinha muitas contas por pagar. Eu estive a falar semana passada com o pastor e eu fiz um desafio, coloquei no altar e essa semana já comecei a faturar o que eu faturava anteriormente e um pouquinho mais. Estava a faturar 300 euros por dia para quem já faturava 570 euros diariamente. Eu estou num sítio que as pessoas às vezes dizem porquê vai pessoas de fora, vai pessoas com outro estabelecimento para ir lá ver o que é que se passa lá dentro, porque muitos clientes e os donos dos outros cafés ficam admirados o que é que existe lá dentro para atrair tantos clientes. É verdade, muitos clientes mesmo que vão lá, donos de outros cafés, vão lá ver o que é que se passa lá dentro. O que você recebeu nessa última semana é mais ou menos quantas vezes mais? A semana toda ou no dia? No dia foram 3 ou 4 vezes mais que eu faturei num dia. Na semana toda não é muito, não consigo. Não, digo mais do que você estava faturando. Foi mais ou menos quanto mais? Mais 300 euros que eu estava a faturar. Estava a faturar 300 e qualquer coisa, já faturei 570, mais ou menos. Tá. Amém, gente? É coincidência? É coincidência? Fica de pé, você que crê. Deus te abençoe. Se é daquelas pessoas que acha que o sucesso só acontece aos outros, é porque não conhece as conquistas financeiras. Uma palestra motivacional gratuita que espalha sucesso por todo o mundo. Milhares de pessoas já foram beneficiadas e você pode ser o próximo. Aprenda a superar obstáculos, a motivar-se e a motivar quem o rodeia. Aprenda sobre negócios ou progresso na carreira profissional. Tudo isto e muito mais, às segundas-feiras, ao longo de todo o dia, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Saiba mais em centrodeajuda.pt ou através da linha Amigo 24 horas 218-368-008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. iurdtv.eu. A nossa programação revigora o cansado, anima o abatido, encoraja o ferido e reacende a esperança. Queremos fazer parte da sua vida, das suas lutas, das suas conquistas. E é isso que nos motiva a continuar levando a verdade e a direção para o seu dia a dia.
verdade que liberta, transforma e traz paz. iurdtv.eu. Essa é a nossa missão, porque acreditamos em si como ninguém. Olá, meu nome é Cleusa Almeida, eu moro nos Casais de Monte Bom, perto da Ericeira. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu não tinha nada. Eu morava no Peru Negro. Eu lembro que quando eu fui para Peru Negro, eu não tinha nem o que comer. Como eu tinha chegado em Portugal recente, tinha sido roubada, perdi tudo que tinha. Eu lembro que na primeira semana de trabalho minha aqui, quando eu entrei aqui, na primeira semana de trabalho, eu trazia na marmita massa cozida, nem sal para colocar eu tinha. A minha vida era um total fracasso. Meu fundo de poço foi quando eu fui roubada. Estava ilegal no país. O senhorio chegou para mim e falou assim, olha, você tem 24 horas para desocupar o meu espaço, porque senão eu vou chamar a polícia para você. Eu temi, porque eu não estava legal. Tinha mais ou menos já quase 3 meses em Portugal. Não tinha documento nenhum. Até então, em princípio, eu pensava que a renda tinha sido paga, porque a gente tinha dado dinheiro para o rapaz pagar e ele não pagou a renda, né? E cortaram a água, cortaram a luz. Eu não tinha nada de comer em casa. Quer dizer, para me procurar um trabalho eu tive que vir a pé, porque eu não tinha nem €1 para pagar o comboio. Nesse fundo de poço eu vim até a Malveira e fui procurar o centro de ajuda, porque eu sabia que eu precisava, eu já conhecia no Brasil. Eu sabia que a única forma de eu sair daquele fundo de poço era essa. Lá eu fui orientada que a primeira porta que eu batesse, essa seria a porta que seria aberta para trabalhar. E assim aconteceu. Eu ainda pensei, bom, vou bater em mais portas, vou começar lá do fundo da rua e vou andando. E aí eu bati nessa porta. Quando eu cheguei aqui, fui muito bem recebida e comecei a trabalhar. Naquela época eu ganhava €15 por dia. Comecei a participar nas conquistas financeiras e lá fui sendo orientada cada dia, né? E aprendendo como a lidar, como a gerir e como, né, que as coisas funcionavam, para que chegasse aonde a gente está hoje. Aí conheci também o meu marido e casei. Depois de 6 anos que eu estava aqui, a gente conseguiu comprar a loja. Hoje a gente está nesse patamar. Hoje eu tenho a vida dos meus sonhos em Portugal, que eu tenho, né, o meu espaço onde eu posso trabalhar, e tenho a minha casa, tenho meu esposo, tenho tudo que eu sonhava. Foi através do que eu aprendi nas conquistas financeiras que eu aprendi a crescer, ter ambição, né, para de funcionar e a gente conseguir comprar o nosso próprio negócio e hoje ter o meu próprio espaço. Eu continuo a vir nas conquistas financeiras, não perco por nada, é uma reunião muito especial. E se você que está nessa situação, como eu tive um dia, ou às vezes pior, vem as conquistas financeiras. Aqui você vai aprender, vai ter ambição e vai saber como você vai sair da situação que você está. A minha vida mudou. Eu sei que a sua também pode mudar. Como é o seu nome? Catarina. Você veio segunda-feira passada? Sim, já há algum tempo que frequento as conquistas financeiras. Como é que você vê as conquistas financeiras? Eu vejo como uma oportunidade de realmente nós encontrarmos o nosso propósito, não é? O que é que nós queremos para a nossa vida, o nosso futuro. E foi aqui que eu consegui realmente encontrar o emprego, não é? Que eu estava desempregada há cerca de 2 meses. E apesar de ter entrevistas, e algumas entrevistas não era como eu queria, porque o que eu aprendi aqui também é que não era o primeiro emprego que me aparecia e eu ia e ficava assim. Não, eu queria um emprego como eu tinha falado com Deus e como eu tinha disposto a querer. E assim então, depois de passar pela porta, de fazer o propósito da porta, passei todas as semanas, apareceu realmente aquele emprego que eu queria, com o horário como eu queria, as folgas como eu queria, e realmente vi que Deus é grande e que... Porque, como é que eu posso explicar? É humilhante, não é? Nós estarmos a vir aqui à igreja, servirmos a Deus, e depois chegamos lá fora e não temos nada para glorificar a Deus. E então, há 3 semanas atrás que estou, comecei a trabalhar e estou a ver grandes coisas. Eu quero dizer para si algo que vai ser importante.
Na última segunda-feira, quando uma das pessoas que contou o seu depoimento ali nas conquistas financeiras, ao término da palestra, na saída, uma pessoa abordou um dos que contou sua experiência com as conquistas financeiras e perguntou: você falou aquilo lá dentro agora, que você conquistou, que você atingiu as suas metas, que você deu a volta por cima? Eu quero perguntar para você, aquilo que você falou é verdade mesmo? Porque eu não consigo acreditar como vocês acreditam. Eu não consigo perceber que a minha vida vai mudar. Aliás, hoje eu vim aqui como a última opção, porque eu vou me matar, eu já não aguento mais a vida. E isso por causa das dificuldades financeiras. Isso na segunda-feira. Uma pessoa desesperada foi nas conquistas financeiras como sendo a última oportunidade. Eu quero dizer para si que mensalmente mais de 40 mil pessoas em toda a Europa participam das conquistas financeiras. É o maior congresso econômico da Europa. Você tem uma ideia do que é isso? E todo este sucesso não se dá devido a outro facto, senão ser eficaz e ser de suma importância para o sucesso na vida das pessoas. Senão elas viriam uma vez e já não voltariam. Se as pessoas voltam, é porque elas estão satisfeitas. E se você quer buscar essa direção, segunda-feira você vai estar conosco. A minha mensagem final para você é esta: quem pode imaginar, pode projetar. Quem projeta, pode executar. Quem executa, alcança os seus objetivos. Então, se imagine, projete, execute e alcance os seus objetivos. Seja um líder bem-sucedido. Um forte abraço e até a próxima.